Surgiu um novo caso aqui a respeito da J.K. Rowling e eu tô tentando entender, eu estou tentando montar uma imagem de tudo que está rolando junto ao chat, porque veja, J.K. Rowling critica a cultura de censura e o regime autoritário no Reino Unido após comediante ser preso. Me parece que tem uma figura aí proeminente do cenário artístico britânico que estava no aeroporto, nem sei se ele é inglês. A gente vai tentar encaixar as peças aqui para ver o que é que tá rolando. Na semana passada a gente já fez um bom vídeo a respeito da própria J.K. Não sei se você assistiu, mas dá uma olhada. Foi mais um dos ingratos aí que reclamaram dos posicionamentos recentes dela, principalmente em rede social e principalmente por conta das pautas aí que envolvem a questão LGTV, piririm pompom, entre tantas outras coisas. Mas me parece que o caso aqui tá atrelado, só que tem outros elementos, tá um pouco diferente. Vem comigo. Derruba essa porra dele. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara. Mano, me tira do pau. Normalmente eu continuo sendo Giga e sim, eu tenho as mais diversas discordâncias com a J.K. Rowling, naturalmente pelo fato de que ela é uma feminista raiz, mas admito pra vocês que nos últimos, sei lá, cara, 5, 6, 7 anos, o mundo se tornou um território tão hostil, tão maluco, que até certas figuras que a gente nem imaginava têm acertado muito mais no ângulo do que o progressista médio, porque perceba, hoje o próprio fenômeno do progressismo é algo que envergonha muitas pessoas que se consideram de esquerda, que estão do lado esquerdo da força, mas que se envergonham de certos absurdos como a própria questão da cultura woke, e a J.K. Rowling tem sido aí uma dessas senhoras, figuras, celebrities. Eu já vou correr nesse artigo contigo, mas antes disso um recado muito especial. Chegou aqui em casa mais uma edição da Creative Box do nosso professor Thiago Spiker, e essa aqui tá forrada de coisinhas maravilhosas. Eu fiz um unboxing com a minha pequena Sarinha da edição Lápis e Grafite. Dá uma olhada como é que foi. Cara, chegou mais uma Creative Box linda. Você acredita que chegou mais uma caixa da sua criatividade, Sara? Você não acredita que isso tá acontecendo aqui, meu Deus? Então, sendo a edição Lápis e Grafite, a gente tem alguns itens absurdos aqui. E conforme vocês já sabem, a maneira como o professor Thiago Spiker trabalha, ele costuma colocar um valor agregado de produto na caixa que vale muito mais do que o valor da caixa é cobrado, tá? Então tem uma série de materiais aqui lindos, absurdos e possivelmente valiosíssimos. Tem coisa que eu não sei nem o que é e não sei nem usar. Mas assim que eu aprender, e que a dona Sara aprender também, não é, dona Sara? A gente explica pra vocês, tá bom? Então lembra que o link tá no primeiro comentário fixado. É claro que o Barros já facilitou a sua vida, deixando tudo aí certinho pra você, mas corre porque essa edição de Lápis e Grafite está com os dias contados. O professor costuma atualizar com bastante velocidade o catálogo da Creative Box, então se você ainda não garantiu a sua, não perca a chance de pegar essa edição por um valor descontado sensacional. Creative Box, muito obrigado, professor Thiago Spiker. Muito obrigado, incrível editora Cras. Perfeito, que bom que você voltou desse recado. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo, o Twitter tá vivendo assim um momento muito difícil a respeito de um assunto que eu nem queria adicionar nos vídeos porque é uma parada realmente muito pesada, mas eu tô sentindo que a gente vai ter que fazer vídeo sobre isso, não vai ter como não trazer certos conteúdos um pouco mais sensíveis para vocês. Eu tô falando da questão da Irina, ou da Irina, né, como os gringos estão pronunciando. Cara, isso daqui destruiu completamente a minha semana. Não precisa botar imagem nenhuma não, tá bom, Duda? Mas se você tem uma conta no Twitter, você provavelmente sabe do que eu tô falando também. Esse vídeo não é sobre isso, tá bom? Só que eu preciso acrescentar o contexto de que, enquanto eu gravo, né, esse assunto tá sendo debatido e pela gravidade da parada eu ainda tô na dúvida. Eu já comentei muito no Twitter, tá? Você tá comigo no Twitter? Lá eu tenho acompanhado, mas é que normalmente eu tento trazer pauta
pautas, ainda que culturais, ainda que dentro da guerra, não tão pesadas aqui pro canal. Só que esse assunto aqui provavelmente eu não vou ter como fugir, eu vou ter que trazer pra ti também. Mas conforme eu já disse, isso não é o conteúdo desse vídeo. É que enquanto eu gravo, esse assunto tá me perturbando de uma maneira inexplicável. Bom, daqui a pouco ou em outro vídeo, outra oportunidade, a gente fala sobre ele. Voltando sobre a JK, em 1º de setembro de 2025, no aeroporto de Heathrow, o comediante e criador de sitcoms Graham Linehan, ou Linehan, não sei como é que é o sobrenome desse homem, conhecido por Father Ted e The It Crowd, nunca ouvi falar, mas aparentemente são sitcoms, foi detido por 5 policiais armados após a sua chegada do Arizona. A prisão decorreu por conta de 3 postagens no X que as autoridades alegam envolver incitação à violência contra indivíduos que se identificam como trans. Então perceba, caso você nunca tenha visto, não é a primeira vez, tá? Já aconteceu, inclusive no Reino Unido. Sim, trata-se de um comediante, um ser humano, sendo preso por conta de postagens no Twitter. É isso mesmo que você ouviu. É uma pessoa no mundo real, na vida real, sendo presa por uma piada ou algo que ele falou e alguma autoridade não gostou. Ele digitou uma mensagem no Twitter, postou e isso o levou para cadeia. Veja aí se você considera isso normal. Linehan foi detido, interrogado e posteriormente hospitalizado devido à pressão alta. Quase mataram o homem do nervoso que ele passou. O cara foi detido no aeroporto. Tá entendendo a situação? Como parte de sua fiança, ele foi proibido de postar no X. Quer dizer, eles incluíram uma cláusula que obriga o cara a não utilizar mais o Twitter se ele quiser continuar desfrutando de liberdade. Que liberdade? Linehan aparentemente publicou os tais comentários criminosos nos Estados Unidos, mas tudo indica que o Reino Unido está mesmo disposto a prender indivíduos por discursos online, independentemente do território em que o discurso foi cometido. Agora, chegando no Reino Unido, chegando em território britânico, eles estão grampeando. A polícia prendeu Linehan sob suspeita de ofensa à ordem pública relacionada a essas postagens. Relatos indicam que uma delas sugeria confrontar homens biológicos em espaços exclusivos para mulheres, supostamente invadindo território perigoso. A questão de se essas postagens eram ou não eram de natureza cômica não parece ter sido levada em questão, mesmo que se considere o governo como um grande árbitro do humor. Pois é, como se fosse papel de algum governo, papel do Estado, qual piada que pode ou que não pode, mas aparentemente nem isso foi considerado, nem isso foi levado em conta. O importante é tirar um cidadão livre da rua porque ele digitou uma piada. A famosa autora britânica da série Harry Potter, J.K. Rowling, e é aqui que ela entra na nossa história, reagiu rápida e energicamente recorrendo às redes sociais para uma condenação direta. E aí eu vou pedir para a Duda colocar o tweet dela, claro, dando aquele esporro, reclamando, com a foto do cara que inclusive eu não sabia, tá? Mas o chat tá me dizendo aqui que aparentemente a It Crowd, né? Não conheço essas obras, tá bom? Era uma espécie de Big Bang Theory, algo do tipo. Eu verdadeiramente nunca ouvi falar nesse cara, não sei qual que é a dele, mas posicionamento pouco importa. O fato é o tamanho da injustiça que estão tentando perpetrar pra cima dele e já conseguiram, né? O Reino Unido já quase matou o cara ali, ele teve uma crise, um pico de pressão. Malandro, o cara empacota. E aí, o governo é responsável por ter realmente autuado o cara? Na descrição da notícia, a gente deve chegar lá. Tá dizendo at gunpoint, ou seja, provavelmente ele levou um enquadro da polícia com arma apontando pra ele. O cara passou um nervoso da porra e se ele infarta, a conta vai pro governo, censor, que tá todo putinho preocupado por conta de uma piada, mas tudo bem, desviei um pouco do assunto de novo. Mais uma vez te digo, tá difícil de gravar esse vídeo porque o Twitter tá fervendo com a questão da Irina e também com a questão do Nepal aí, que é outra parada muito maluca. Essa semana o negócio está intenso, mas volta pro tweet da JK, onde ela diz o seguinte: em que porcaria, pra não falar o palavrão, o Reino Unido se tornou? Isso é totalitarismo, é completamente deplorável.
Suas palavras capturaram a frustração e o alarde de muitos que viam a prisão de Linehan como um símbolo preocupante do exagero autoritário. O famoso cartunista e satirista Scott Adams sugere que agora é muito arriscado viajar para o Reino Unido. E aí tem um tweet desse cara, vou pedir para a Duda jogar ele na tela agora, justamente satirizando, ironizando, porque aparentemente o Reino Unido não aceita mais o papel dos humoristas, não aceita mais aí que eles façam o seu próprio trabalho, que é fazer piada, satirizar, fazer cartoon, como é o caso desse cara aí do tweet em questão. Da mesma forma, comentaristas conservadores nos Estados Unidos estão profundamente preocupados com a mudança na Inglaterra em direção ao que eles veem como um regime totalitário sobre a liberdade de expressão. E aí tem um tweet em destaque do Robbie Starbuck, que a gente já fez vídeo aqui nesse canal, inclusive detalhando quem é essa figura. Vou pedir pra Duda jogar uma thumb, tá registrado, temos esse material, e o Robbie, é claro que ele tá revoltado com isso e expressando aí a sua revolta com relação à prisão desse cara. Um comediante foi preso simplesmente porque ele fez postagens no Twitter que o governo britânico julgou criminalmente ofensivos. Não faz o menor sentido. Tem até inclusive ali o The Gleaner Update, que é aparentemente uma transcrição justamente do que rolou, do caso em si, mas não tem muito o que falar a respeito da injustiça. Ela aconteceu, né, e parabéns, governo britânico. Elon Musk também expressou sua raiva descrevendo o Reino Unido como um estado policial, amplificando as preocupações sobre a redução dos espaços para dissidência. Figuras proeminentes nas esferas políticas e da mídia também se juntaram. E aí o texto sugere e cita algumas personalidades, alguns famosos ali, que, né, se prontificaram a condenar essa atitude absurda, arbitrária, abusiva e totalitária, como a JK falou, do próprio governo britânico, mas a gente vai pular esses caras por uma coesão aqui do nosso vídeo. Vamos seguir. Este incidente rapidamente se tornou um ponto focal para debates a respeito de liberdade de expressão, regulamentação das redes e escopo de policiamento na era digital. E aí, no caso, a regulamentação seria o oposto, né? Eliminar qualquer outro tipo de regra que por lá já exista, porque, pelo visto, simplesmente o Estado está pintando e bordando. Os críticos argumentam que, embora as leis contra o discurso de ódio sejam necessárias, a prisão de uma figura pública por conteúdo controverso nas redes sociais estabelece um precedente preocupante que pode inibir a expressão e sufocar o discurso político. Outros acreditam que comentários feitos até mesmo por comediantes, especialmente aqueles direcionados a um grupo vulnerável, cruzam limites legais e éticos claros no Reino Unido. A linha entre expressão protegida e incitação passível de processo judicial permanece acaloradamente contestada. E é óbvio que eu tô muito mais aí pro primeiro tópico, porque, né, afinal de contas, liberdade de expressão sempre no volume máximo possível. A prisão de Graham Linehan desencadeou um debate acalorado. Para J.K. Rowling e seus aliados, é emblemática de uma perigosa inclinação ao autoritarismo e à censura. Totalitarismo, entre aspas, não é apenas retórica, mas também ressalta um profundo medo de que a liberdade de expressão esteja sob cerco. Para ressaltar a gravidade disso, o Reino Unido está considerando proibir discursos com os quais o governo discorda em restaurantes. Quer dizer que as pessoas não estão podendo mais se expressar, nem numa lanchonete, talvez no cinema, você fala uma besteira, corre o risco de entrar, porra, a SWAT, open up, porra, te deita no chão. Caralho, você fez uma piada ou era sério? Você tá em cana. E como você deve ter adivinhado, Hollywood mantém silêncio absoluto sobre o assunto, que é outra parada que tá me deixando maluco sobre o caso da Irina. Não vai ter jeito, Duda, vamos ter que fazer um vídeo sobre isso hoje. Aliás, a Disney enviou todas as suas produções da Marvel e Star Wars para a Inglaterra, removendo todas as produções da Geórgia. Até onde sabemos, parece ser mais do que um apoio tácito à erradicação da liberdade de expressão no país que outrora produziu a Carta Magna. Felizmente, lugares como Hollywood em toto estão denunciando a hipocrisia absoluta. E eu não sabia, tá? Mas esse Hollywood em toto é um podcast que aparentemente ainda tá lutando o bom combate. Aspas para o podcast: celebridades em sua maioria se retiraram, pois os estatutos do movimento woke e as críticas à cultura do cancelamento prejudicaram a liberdade de expressão na última década. E
sabe por quê, em parte por medo. Elas também viram a maioria dos conservadores sendo censurada e não se sentiram compelidas a se unir a eles. Aparentemente porque, claro, né, é normal que seja mais fácil você optar a fugir da situação do que ter que enfrentar o que tá rolando. À medida que as batalhas jurídicas se desenrolam e vozes de todos os lados continuam a expressar suas preocupações, o caso Linehan se tornou mais do que um evento isolado, é um para-raios na luta contínua para definir os limites da liberdade de expressão no século XXI, e talvez nada fale tão alto quanto Ricky Gervais, inclusive eu gosto muito dele, o famoso comediante mordaz e direto, sem medo de aceitar qualquer desafio, forçado a falar abstratamente sobre a questão ao invés de enfrentá-la de frente e de forma específica. E aí tem um tweet do Ricky Gervais que, conforme vocês podem perceber, também tá tendo que jogar o jogo. E o Ricky Gervais disse o seguinte: se você não acredita em liberdade de expressão para as pessoas com quem você discorda e até odeia aquilo que elas defendem, então você não acredita em liberdade de expressão. Porque, óbvio, o que ele tá querendo dizer aqui? Algo que a gente já sabe: liberdade de expressão não é pra dar boa tarde, não é pra falar coisa fofinha. Liberdade de expressão é justamente pra você ter acesso ao discurso que não vai agradar a todos os ouvidos, que vai deixar muita gente puta, revoltada, porque afinal de contas você precisa de liberdade pra falar as coisas que são difíceis. Talvez até o senhor Ricky Gervais saiba que na boa e velha Inglaterra, hoje em dia, se você falar em detalhes, estará atrás das grades, e J.K. Rowling, por sua vez, parece não se convencer a amordaçar sua própria boca em defesa de Graham Linehan. E sim, mais uma vez a MVP J.K. Rowling está do lado certo do confronto, está aí botando a boca no trombone com todo respeito e defendendo um cara que precisa ser defendido, porque aparentemente, se depender dos órgãos oficiais e da justiça britânica, a coisa se tornou muito difícil. Se tá difícil lá, no Reino Unido, imagina aqui no caloroso Bostil, não é mesmo? Se até nos Estados Unidos os mais assim assustadores absurdos têm acontecido, imagina o que rola em trens e metrôs e transporte público por aqui. Você que tem aí na sua rotina deve saber até inclusive muito melhor do que eu. Eu tenho frequentado bastante metrô ultimamente, né? Já frequentei muito quando jovem, mas o momento do mundo não era tão, assim, terrível, assustador de fato. Bom, me fala a sua opinião a respeito da JK. Ainda hoje eu vou soltar um vídeo a respeito da questão da Irina, porque isso aí me machucou demais e a gente precisa, infelizmente, trazer esse assunto por aqui, tá bom? Mas parece que os Estados Unidos tem presidente, parece que por lá ainda há esperança, por aqui eu não sei. Parabéns pra JK, clicou na curtida, estudou inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.